Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje recebe o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Dr. Rinaldo Reis Lima. Ele vai nos falar sobre as múltiplas atividades do Ministério Público em nosso Estado, também sobre outros assuntos inerentes à instituição que dirige, e, em especial, vai nos dar a sua visão sobre os acontecimentos ocorridos no último mês de janeiro na penitenciária de Alcaçuz. As repercussões do problema, os seus possíveis desdobramentos no curto e no médio prazos. Mas antes eu quero mandar um abraço para meus amigos Paulo Coutinho, Lucas Calado, Frederico Rosado e Priscila Fonseca. Meu amigo Dr. Rinaldo Reis, uma alegria imensa receber você. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Aliás, esse convite tinha sido feito já há um bocado de tempo. Eu estava numa vontade imensa de lhe entrevistar, de modo que renovo os agradecimentos por você ter aceito. Nesse programa que o nosso telespectador certamente vai acompanhar com muita avidez. Nelson, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu já estava com vontade também de vir ao seu programa, de aceitar o seu convite também há muito tempo. A gente apenas não conseguiu fechar as nossas agendas. Mas é uma alegria grande estar aqui com você, amigo, participar desse seu programa. E eu é que agradeço, o nosso telespectador está agradecido. Chegou o momento, chegou a hora. Rinaldo, na qualidade de procurador de justiça, como é que você avalia hoje a atuação do Ministério Público aqui no Rio Grande do Norte? Nelson, o Ministério Público do Rio Grande do Norte vive um dos seus melhores momentos. E eu lhe digo por quê. A gente vem acompanhando já de alguns anos para cá. Eu adquiri um programa muito bom de informática, que ele permite o acompanhamento quase que online da atuação de todo o Ministério Público, de todos os promotores de justiça, em todas as áreas e em todo o Estado. E já faz algum tempo que assim, a gente vem registrando sempre aumento da nossa atividade, aumento desde o atendimento ao público, a quantidade de atendimento ao público, até as nossas mais diversas ações, as ações criminais, por exemplo, as tradicionais denúncias pelos crimes mais diversos, até as nossas ações civis públicas também, em defesa do meio ambiente, da criança e do adolescente, no combate à corrupção, em todas as áreas. Então, eu poderia lhe dizer que a gente vive assim um momento muito bom. Os números todos mostram isso. E aí eu queria só também registrar o seguinte: nós conseguimos, o que me deixa mais feliz, Nelson, é que nós estamos conseguindo isso, assim, ter toda essa nossa atuação, esse aumento nos números, e isso tendo diminuído a quantidade de promotores de justiça aqui em Natal e até no interior, porque nós diminuímos agora recentemente, no ano passado, na verdade, no decorrer do ano, nós diminuímos 13 promotores de justiça em Natal e diminuímos mais 9 promotores de justiça substitutos que atuam em diversos locais. E diminuímos também 4 procuradores de justiça, que atuam também aqui em Natal nos processos do 2º grau do judiciário. Então isso me deixa muito feliz, saber disso, estar acompanhando esses números todos, porque a gente vê que a gente tem conseguido colocar a atuação do Ministério Público numa linha de grande performance, posso até dizer isso. A gente tem atuado com muita intensidade. E aí, só para concluir, Nelson, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, eu tenho a alegria de dizer isso também, e já de bastante tempo, não é só da minha gestão, é um dos ministérios públicos mais atuantes do Brasil. Isso é reconhecido, eu ando o Brasil inteiro, me encontro com meus colegas,
e é reconhecido em todo o Brasil. O Ministério Público do Rio Grande do Norte é um Ministério Público sério e muito atuante. Rinaldo, essa diminuição no número de procuradores, como você falou, como é que você conseguiu? Qual foi a motivação para que isso viesse a acontecer? Nelson, na verdade, as coisas às vezes precisam de um motivo forte, às vezes até que não é nem bem-vindo, para a gente poder conseguir, às vezes, assim, ter sucesso em algo muito bom. Nós tivemos, no começo do ano passado, em janeiro do ano passado, quando a gente foi publicar o relatório de gestão fiscal, que é um relatório que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda que a gente publique a cada quatro meses, quando nós publicamos, a gente constatou, quando fizemos o levantamento dos nossos números todos, a gente constatou que a gente tinha estourado, a gente tinha ultrapassado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos de pessoal no âmbito da nossa instituição. É o chamado limite prudencial? Não, o limite prudencial é uma faixa desse limite total. O limite total que a gente tem, o máximo a que a gente pode chegar com gastos de pessoal é 2% da receita corrente líquida do Estado. É o máximo que o Ministério Público pode gastar. Outras instituições também têm esses limites. O Judiciário é 6%, por exemplo, e por aí vai. Então, quando a gente viu que a gente tinha chegado a 2,02%, nós tínhamos ultrapassado 0,02% do limite, e isso é muito, porque isso é um cálculo sobre toda a receita corrente líquida do Estado, então nós tivemos que adotar medidas para poder baixar urgentemente. A lei nos dá um prazo, no nosso caso, 4 quadrimestres, 16 meses. Então, em 16 meses, a gente teria que conseguir baixar para menos de 2%. E aí só tem um caminho para baixar a despesa de pessoal, Nelson, não há outro. A gente não pode baixar salário, porque os salários, pela Constituição Federal, eles não podem ter redução, salário de uma maneira geral. E então só tinha uma forma, nós tínhamos que cortar pessoal, nós tínhamos que diminuir. Nós podíamos diminuir então, aí a gente foi começar a planejar isso. Nós podíamos diminuir isso em servidores, e aí nós teríamos que cortar 120 assessores ministeriais, que são pessoas que são funcionários, servidores nossos, que nos ajudam nas promotorias de justiça em todo o Estado, ou nós podíamos cortar 26 membros, 26 procuradores e promotores de justiça. Nós fizemos os cálculos e aí nós optamos pelo seguinte, olha, vamos diminuir a quantidade de membros. Fizemos todos os cálculos, as projeções, planejamos e vimos que dava para cortar principalmente em Natal. Nós tínhamos como fazer ali um novo arranjo de promotorias de justiça em Natal, de modo que a gente poderia diminuir o tamanho da instituição dentro de Natal, sem diminuir o tamanho da atuação, que foi isso que eu disse há pouco. E assim nós cortamos, então, aqui em Natal, diminuímos 13 cargos de promotores de justiça. E aí diminuímos também mais 4 de procurador, mais 9 de promotores de justiça substitutos que atuavam no resto do Estado. Nós estaremos realizando um concurso para servidores. Nós temos vagas de servidores. Quando eu falo servidor é porque membros são promotores e procuradores de justiça. Servidores é todo o pessoal que nos dá apoio. É como a Assembleia Legislativa, que você conhece bem, membros são os deputados. Servidores são todos aqueles que trabalham, que dão apoio à atividade dos membros, né? Então nós estamos inclusive com um concurso, já vamos abrir as inscrições agora brevemente, agora no mês de março já vamos abrir inscrições, queremos fazer prova já em abril, para poder a gente completar o nosso quadro de servidores, porque há vaga para servidores em todo o Estado. Agora, para essa adequação ao que é permitido, houve algum estímulo para que as aposentadorias acontecessem também? Sim, veja bem, Nelson, o cargo de promotor e de procurador de justiça, o promotor e o procurador de justiça, eles não podem ser demitidos, a não ser por uma falta grave, mediante condenação num processo penal, alguma coisa assim. Ele é um cargo vitalício.
Então a gente não poderia fazer demissões de promotores e de procuradores. Como é que eu iria conseguir, então, diminuir? Eu tinha conseguido já passar a lei na Assembleia Legislativa, diminuindo a partir da vacância dos cargos, a partir do momento que os cargos fossem vagando. Se eu fosse esperar que promotores e procuradores de justiça fossem se aposentar só, sei lá, daqui a muito tempo, a gente não ia conseguir, dentro dos 16 meses, a gente não ia conseguir a adequação ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu fiz, então, um incentivo para que promotores e procuradores aderissem. O que foi o incentivo? Não criei nenhum tipo de verba extra para incentivar, nenhum tipo de despesa extra, nenhum. Quando qualquer pessoa se aposenta, e isso é no serviço público, isso é na iniciativa privada, existem verbas a receber. Existem, por exemplo, as férias não gozadas, né? Existem as licenças-prêmios, no caso do serviço público sempre tem licença-prêmio, existem as licenças-prêmios não gozadas no decorrer do exercício do cargo. E existem, às vezes, algumas outras verbas legalmente reconhecidas que estão ali, que são um crédito daquele membro ou do servidor, por exemplo, e que estão ali sendo pagas, às vezes, em pequenas parcelas, porque não dá para pagar todo mundo de uma vez. E então, qual foi o incentivo que eu dei? Eu disse, olha, quem se aposentar, eu me comprometo, eu botei isso por escrito, numa resolução, o compromisso da administração de que a gente pagaria em até 60 dias a partir da aposentadoria. A gente vai ainda falar sobre esse assunto daqui a pouco, porque não sai daí. A gente volta já já para o nosso segundo bloco. O Sistema Fé Comércio, por meio do SENAC, qualifica e capacita a mão de obra para o turismo, atividade que movimenta quase 2 bilhões de reais por ano e gera cerca de 90 mil empregos diretos no estado. Entre 2001 e 2015, o SENAC realizou mais de 23 mil matrículas no segmento de turismo, hospitalidade e lazer. 71% delas destinadas ao público de baixa renda, por meio do programa SENAC de gratuidade e do Pronatec. Até o final deste ano serão ofertadas mais de 3 mil matrículas no segmento, sendo mais de 600 delas gratuitas. São mais de 100 cursos do portfólio do SENAC, com destaque para os programas de idiomas, referência no estado, além dos cursos da Rede Nacional de Educação à Distância do SENAC. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do estado, você já sabia. Saiba também que ela é uma das que mais evoluem no norte e nordeste do Brasil e consolida-se como exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Não é à toa que ela tem mais de 90% de aprovação dos cooperados. Conheça a Unicred e tire as suas conclusões. Para se informar melhor, ligue 4009-3535.
E também não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal, você tem a segurança de contar com uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à entrevista com o Dr. Rinaldo Reis. Rinaldo, a propósito, terminamos o primeiro bloco com aquele problema, rolou uma lista nas mídias sociais sobre pagamento a alguns promotores, procuradores de justiça. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que tem tudo a ver com o assunto que encerramos o primeiro bloco. Tem, Nelson. Até excelente a sua pergunta. Você me dá uma oportunidade até de esclarecer e de tentar desfazer até a má-fé, a maldade das pessoas que fizeram essa lista, que eu particularmente até sei de onde vem. Veja bem, Nelson, como eu disse, a gente tinha que incentivar a aposentadoria de alguns membros, porque a gente não pode demitir, eles são vitalícios, a Constituição Federal diz isso. Então a gente tinha que incentivar a aposentadoria de alguns membros para eu conseguir, então, diminuir efetivamente o tamanho da instituição, a quantidade de promotores e de procuradores de justiça. Se a gente não incentivasse, ninguém se aposentava, ou ia se aposentar um ou outro, ou ia ficar muito longe dos 26 membros que eu precisava que se aposentassem para eu conseguir diminuir 11 milhões de reais na nossa folha, que era a nossa meta, e que nós alcançamos isso aí. E então, como eu disse, eu estimulei mediante o pagamento das verbas que já eram de direito desses membros. Eu não criei nenhum direito extra. Eu apenas disse o seguinte, olha... Eles receberiam de qualquer forma? Eles já receberiam de alguma forma. Agora, poderiam levar até um ano para eu conseguir colocar no orçamento aquele valor. O valor todo deu 9 milhões de reais, até conforme aquela lista lá. Eu iria levar talvez mais de um ano para conseguir colocar aquilo no orçamento e fazer os pagamentos, então, a eles. Eles não se aposentaram, essas pessoas não se aposentariam, essas pessoas que se aposentaram. E então eu precisei criar esse incentivo. Eles, então, aderiram a esse programa de incentivo da aposentadoria voluntária e se aposentaram. E foi graças a isso aí, Nelson, olha só assim, o que é a verdadeira informação e o que foi a maldade até das pessoas que divulgaram isso aí, que criaram essa lista e de alguns que divulgaram até como editorial, lamentável, isso aí. A maldade é porque foi graças exatamente a essas aposentadorias, a essa diminuição no custo com a folha, que agora a gente está abaixo do limite prudencial, como eu já falei no bloco anterior, a gente está com 1,88% de índice de gasto com folha de pagamento, e agora eu posso, inclusive, no momento oportuno, eu posso, por exemplo, pensar em dar o reajuste da folha de pagamento dos servidores, que antes eu não podia, porque eu estava acima de 2%, que é o limite legal. Então foi graças exatamente a essas medidas, a esse incentivo à aposentadoria, as pessoas que se aposentaram realmente e saíram e diminuíram o tamanho da folha da gente, que agora a gente está numa situação de normalidade e eu posso, por exemplo, conceder o reajuste dos servidores, que eles têm direito a esse reajuste. Rinaldo, mudar agora um pouquinho de assunto. Eu soube que a Polícia Militar, alguns policiais que foram recentemente promovidos, não estão recebendo o correspondente a essa promoção. O Ministério Público pode fazer alguma coisa com relação a isso? Não, eu até já tinha ouvido isso também. Não, o Ministério Público ele não pode fazer nada sobre isso aí, porque isso aí é um direito individual das pessoas que estão nessa situação, dos militares que estão nessa situação. Eu aconselho o seguinte, se por acaso o governador, ou seja, quem for a autoridade responsável pelo pagamento, não estiver cumprindo o que manda a lei ou cumprindo um acordo que tenha feito, então que procurem na justiça. Podem entrar através de suas associações, podem entrar através de grupos também, podem se organizar em grupos, procurar advogados e buscar na justiça o pagamento do que lhes seja devido. Um outro assunto que me chamou a atenção
Eu estou transformando ele numa pergunta. O Ministério Público não poderia se dedicar um pouco mais na área da saúde pública, como faz, por exemplo, na área de meio ambiente, que está sempre muito presente, a área de saúde pública, que a gente percebe que está, de fato, um caos. Obviamente que não é privilégio daqui, mas o Brasil todo. Contudo, o que é que o Ministério Público poderia fazer nesse caso? É verdade, Nelson, a saúde é uma das nossas grandes preocupações. E aí eu vou até lhe dizer, nós temos aqui em Natal 3 promotores de justiça com dedicação exclusiva para a área da saúde. E nós temos também, em Mossoró nós temos um promotor também, só para a saúde. E nós temos, em todo o estado, nós temos promotores que também atuam com saúde, só que lá eles não atuam com exclusividade, eles têm outras atribuições também. E a Promotoria da Saúde daqui de Natal, que é quem pega a maior parte da demanda que existe da sociedade, a promotoria é até bastante atuante. Lamentavelmente, a gente não consegue fazer mágica, Nelson, e muito dos problemas da saúde hoje são da falta de recursos destinados para a saúde. Eu sei que o governo ele tem diversas áreas para ele prover, para ele conseguir dar conta com os recursos que são sempre limitados, mas talvez esteja precisando dedicar um pouco mais à saúde. Rinaldo, uma pergunta bem rapidinho, que eu tenho outras coisas para lhe perguntar. Alguns meses atrás houve aquele negócio do imóvel da Deodoro, imóvel do Ministério Público. O que é que será feito daquele imóvel? Como é que está aquela questão? Aquele imóvel, Nelson, quando eu assumi em 2013, eu tinha feito um compromisso com todos os meus colegas que eu iria me dedicar muito especialmente às nossas instalações, às nossas dependências. Porque eu viajei o estado todo e eu vi que tinha muitas promotorias que funcionavam em condições bem precárias mesmo. E a gente precisa ter instalações adequadas para o promotor e o servidor trabalharem e para atender bem também a população que sempre nos procura. Aquele prédio, eu confesso para você, eu não tinha nem conhecimento dele quando eu assumi. Eu vim tomar pé exatamente por conta desse compromisso que eu tinha com todos os colegas. Eu determinei de imediato, assim que assumi, eu determinei um levantamento completo de todas as nossas dependências em todo o estado. E aí eu tomei conhecimento que a gente tinha aquele prédio que estava numa situação muito ruim, muito deteriorado, tinha sido invadido várias vezes, vândalos tinham acabado com o prédio e até por conta disso tinham carregado todas as telhas, tinha passado muito tempo tomando chuva e tal, e todas as lajes, todas, desde a laje da cobertura até as lajes intermediárias, até os pisos intermediários, eles estavam todos comprometidos, teria que tudo ser trocado. Fizemos um levantamento para poder recuperar o prédio, iríamos gastar R$ 1.400.000, R$ 1.400.000 e pouco. E aí, então, eu achei caro demais para a gente ficar com o mesmo prédio que não atenderia bem, porque aquela região hoje, ela não é a mais adequada para a gente ter promotorias na atualidade. Então, eu mandei fazer um levantamento para a gente dar uma outra destinação ao prédio, isso depois de ter tentado também fazer uma doação daquele prédio, mas não deu certo. Então, eu mandei fazer um levantamento, quanto a gente gastaria para construir ali um depósito, porque a gente precisa, depósito e arquivo, que hoje a gente paga aluguel. Nós temos depósito e temos arquivo, a gente produz muito documento e a gente tem necessidade também de depósito para diversos materiais. A gente paga aluguel, hoje mais de R$ 20.000 por mês dos 2 prédios. E aí, então, ali a gente vai construir um prédio. Na época ficou orçado em R$ 1.280.000. Hoje, claro, já vai ser um pouco mais caro quando a gente construir. Saindo desse problema, que é antigo, entrar num problema atualíssimo. Alcaçuz. Esse problemão todo que aconteceu no mês de janeiro, que na verdade já tinha havido antes algumas luzes de que iria acontecer pior, como aconteceu de fato. Eu queria perguntar, o que é que você acha das atitudes, das decisões do governo do Estado? O que é que o Ministério Público adotou em relação àquele problema que pegou todo mundo de surpresa e virou manchete nacional e até internacional? Qual o seu ponto de vista sobre tudo que aconteceu ali e que está acontecendo ainda? Nelson, o problema do sistema prisional aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil, ele não é novo.
ele vem de décadas. Décadas simplesmente de descaso, a gente pode chamar assim, de descaso de todos os governos, inclusive do governo brasileiro, com o sistema penitenciário. Aqui no Rio Grande do Norte, mais especificamente, esse problema também vem de longa data, mas ele teve um agravamento a partir de 2015. E aí eu sei bem disso aí, porque eu estive várias e várias vezes com o governador desde então, com secretários de justiça que passaram por ali, com secretários de segurança pública também. Nós tivemos em 2015 o que tinha sido até aquela época a maior rebelião de todos os tempos de Alcaçuz. Nessa rebelião, Alcaçuz ficou praticamente toda depredada por dentro, nas partes internas, com exceção do pavilhão 5, que era considerado o mais seguro. E desde 2015, desde março de 2015, próximo mês completa 2 anos, que a gente vem tentando ver implementadas ali em Alcaçuz algumas medidas para melhorar as condições do presídio, para melhorar inclusive para a gente poder ter mais segurança. Então, Alcaçuz tem um problema sério, não é de agora. O problema se agravou um pouco agora porque nós tivemos também o pavilhão 5, que era o único que tinha restado em boas condições, também ele foi depredado. Isso aumenta o prejuízo. Lamentavelmente, foi preciso tudo isso acontecer para que o sistema prisional passasse a ter um pouco mais de prioridade. Que isso aí todo mundo pode ver. Agora, há uma certa atenção, correndo atrás do prejuízo, né? E correndo atrás de um prejuízo maior. Então, lamentavelmente, tudo isso aconteceu porque a gente estava nessa situação. A desativação, o que é que você acha disso? Se Alcaçuz tivesse sido reconstruída depois de 2015, talvez não tivesse tido esse problema de agora, certo? E pelo menos as mortes também não teriam acontecido. Em relação à desativação de Alcaçuz, eu particularmente tenho um entendimento, por tudo que eu já conheço também do sistema prisional, por tudo que eu conheço de Alcaçuz, e como eu disse, eu venho acompanhando isso com muita atenção, pelo menos desde 2015, com diversas reuniões, com todas as autoridades, inclusive o governador sempre esteve presente em todas as reuniões. Eu acho que Alcaçuz hoje é inviável até do ponto de vista econômico, porque se for para se for para recuperar mesmo, se for para recuperar plenamente Alcaçuz, e torná-lo um presídio seguro, vai se gastar mais do que se vai gastar para construir uma unidade segura para comportar o mesmo número de presos em outro local. Então, Alcaçuz, para mim, hoje é inviável. É claro que é uma decisão política do governador e o próprio Ministério Público, através dos promotores de justiça, uma força-tarefa que a gente criou para isso, estão questionando a desativação de Alcaçuz, mas eles questionam a desativação de Alcaçuz porque nós temos um déficit de vagas imenso. E o medo, então, dos promotores é que Alcaçuz seja desativada, seja derrubada, antes que se construam vagas suficientes para acomodar a massa carcerária que a gente tem hoje dentro do Estado. Rinaldo Reis, infelizmente, o programa terminou. O diretor, você não estava vendo, você estava falando aqui comigo, o diretor mostrou o relógio 10 vezes ali, disse, está na hora, infelizmente é só 30 minutos. Mas eu quero renovar os agradecimentos pela belíssima entrevista que você fez hoje. O telespectador com certeza acompanhou o tempo todo coladinho, olhando para a televisão. Eu renovo os agradecimentos e quero lhe dizer que, oportunamente, farei novos convites para você estar de volta, tratando de outros assuntos relacionados ao Ministério Público. De modo que, em nome do telespectador, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Nelson. Da próxima vez, tire o relógio do diretor, para a gente poder ficar mais à vontade. Farei isso, com certeza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência. A certeza de que no próximo Ponto de Vista teremos aqui outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.